Olá, e vamos para mais um vídeo da série Respondendo as Dúvidas dos Alunos. E a pergunta de hoje é essa aqui. O auxiliar administrativo precisa ter uma boa comunicação? Primeiro, eu quero que você entenda essa leitura que eu vou passar para você. Olha só, garantir uma comunicação eficaz não é uma questão de luxo, mas sim de necessidade. Os processos de produção estão tão acelerados que, atualmente, somos dependentes de recursos que facilitam o acesso cada vez mais rápido às informações e também às pessoas, como, por exemplo, a internet e também o celular. Para isso, você precisa entender cada vez mais sobre a comunicação. Mas o que pode ser feito para se comunicar com eficácia? Como fazer dessa importante ferramenta uma aliada para o desenvolvimento profissional? Já deu para você entender a necessidade da comunicação. Sim, se o profissional ele não tem uma boa comunicação, ele pode aprender. A gente tem que colocar na mente assim: o que eu não sei, eu posso aprender. Eu posso estudar e aprender. Digamos que eu não tenha uma boa comunicação, mas se eu estudar, se eu correr atrás desse conhecimento, será que vou conseguir? Claro, eu sei que tem muitas pessoas ainda que usam a timidez como desculpa, mas se eu sou tímido, eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu não posso deixar a timidez atrapalhar o meu profissionalismo. E se eu trabalhar a comunicação, é claro que eu vou estar aprendendo, melhorando a parte profissional. É preciso sim ter uma boa comunicação. Não somente o auxiliar administrativo, mas também qualquer profissional tem que ter uma boa comunicação. Em uma entrevista, eu tenho que ter comunicação. Se eu não me comunicar, como que eu vou falar da minha experiência, do meu conhecimento? Por isso que eu preciso ter uma boa comunicação. Olha um exemplo de comunicação na entrevista. Digamos que eu esteja fazendo uma entrevista ou participando dessa entrevista e é o meu primeiro emprego, tá? E ali o entrevistador, ele vai perguntar sobre o meu conhecimento, o que eu sei fazer. Primeiramente, eu tenho que ter em mente, explicar aquilo que eu aprendi e que eu vou colocar em prática. Isso é uma base de comunicação. Muitas pessoas não vão responder a essa pergunta. Ou, digamos, vão ficar tímidas, com nervosismo e vai travar na hora. Então, não é isso que você deve fazer. Você tem que pensar positivo, tem que pensar de uma forma que você vai utilizar a sua comunicação. A comunicação, ela também vem através do pensamento. Primeiro pensa para depois falar. Analisa a informação. Uma dica para você ter uma boa comunicação é ler bastante. Ler livros, artigos, ler o material do curso e depois vai praticando a comunicação com outras pessoas. Uma forma também de melhorar a comunicação é, se você tiver um amigo ou uma amiga, fazer uma análise ali de entrevista. É uma dica boa para você colocar em prática. Simula uma entrevista de emprego. Procura as perguntas, você pode até procurar na internet perguntas de entrevista de emprego e resposta. Aí você pede para uma pessoa ler e você vai respondendo. Isso trabalha muito a comunicação. Você participar de grupos sobre o assunto que você está aprendendo, no caso, a administração, vai ajudar também nessa parte de comunicação. Se comunicar é o modo como você vai passar a informação e também receber. Muitas pessoas falam e pensam assim. Por quê? Muitas pessoas pensam dessa forma. Acham que se comunicar é somente falar. Às vezes tem alguém falando, mas não tem ninguém entendendo.
O bom comunicador é aquele que passa a informação, é aquele que tem que entender se o receptor ele recebeu com clareza essa informação e aceitar o feedback. Esse feedback é a resposta, é a retroalimentação. Por isso que eu preciso sim ter comunicação. Para ter e também entender a comunicação, eu preciso aprender sobre emissor e receptor, mensagem e retroalimentação, que é o feedback. A comunicação, ela é sim importante. Agora, analisa essas informações também. Não adianta a um profissional conhecer todos os detalhes de sua área de atuação e não conseguir expressar seu conhecimento. Como ele pode apresentar suas ideias se não consegue explicá-las? Digamos que você esteja em uma empresa trabalhando, você já conseguiu o emprego que você estava procurando, agora você precisa da comunicação. Às vezes você tem uma ideia que vai ajudar muito toda aquela equipe, aquele setor. Aí vem a necessidade de realmente aprender sobre comunicação e colocá-la em prática. Respondendo à pergunta, o auxiliar administrativo, ele precisa sim ter uma boa comunicação. Mas se eu não tiver a comunicação, eu posso ir aprendendo cada vez mais. Aí você não pode esquecer que existe a escada, que já começa com o primeiro degrau, depois vem o segundo degrau e assim sucessivamente. Então, olhe para frente, pense positivo, que você vai aprender sobre comunicação, mas tenha força de vontade. Tchau e até a próxima oportunidade.